que a gente tem de saldo de balança comercial, via de regra no Brasil, é mais do que consumido por um déficit na balança de serviços. Lembrando de cabeça as notícias, né? Se não me engano, tipo, a Argentina não tem 10 bilhões de dólares. É, isso não tem, né? Não tem. E nós temos mais de 340 bilhões. Então, A moeda que tá aí pra gente negociar com, sei lá, uma empresa de transporte marítimo chinesa, não é a mesma taxa de câmbio que tá dentro da China lá pra população utilizar, né? Se lá quisesse fazer uma negociação de outra moeda. saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Então a gente trouxe aqui o Daniel e o Guilherme porque tem diversos terminhos no comércio exterior, da parte da economia, da parte até mesmo dos investimentos, que a gente lê notícias sobre isso, que influenciam o comércio exterior, mas como é que isso aqui influencia o comércio exterior mesmo? E o que significa esses terminhos? Então, a gente resolveu fazer um compilado de termos para a gente começar a abordar e entender mais como é que ele afeta o comércio exterior, como é que ele afeta, digamos, os preços, pode afetar o frete, pode afetar o preço dos produtos, a nossa inflação e tudo mais. Então esse é o tema de hoje, provavelmente isso aqui vai dar uma parte 2 mais para frente, porque tem muita coisa para a gente falar. Mas antes da gente entrar na pauta, aqueles recadinhos de sempre, aqueles avisos de sempre, né? Já tá aqui, lembra de seguir nos agregadores podcast, seguir no YouTube, clica para seguir tudo certinho. Não deixa para depois, senão tu vai esquecer. Se tu já conhece o projeto, curta, manda para alguém, ajuda o podcast mais longe, que isso faz toda a diferença pra gente, tá? Ah, e avalia a gente nos agregadores podcast, isso também faz diferença pra gente ser encontrado. E claro que o projeto também tem empresas aqui apoiando, então a gente tem a Allink, a Loginfo, a Inglobal, a Tax Customs, a AGL, Get, Logcomex, Interfreight e a Ship2Ship. Todas essas empresas estão ajudando a manter esse projeto em pé. Se a tua empresa estiver interessada, vem trocar uma ideia comigo. E para você, pessoa física que quiser apoiar o podcast, nós temos o follow-up do Comex, que são as notícias que importam, os insights que transformam. Então, se tu quiser se manter informado sobre o comércio exterior e saber como isso vai afetar o comércio exterior, essas notícias importantes, essa curadoria que a gente faz, assine o follow-up do Comex, é um preço muito bacana e você também ajuda, sim, o projeto do podcast. Então, como eu disse, agradeço as empresas e agradeço o Daniel Corrêa da Silva aqui, professor Dani Vale, e o Guilherme Toledo, assessor de investimentos, que vai ajudar eu e você a entender melhor todos esses termos difíceis que a gente não está tão acostumado assim no comércio exterior. Será que a gente podia começar talvez pelo mais comum que influencia a gente, que é a parte do mercado cambial? Tem bastante coisa pra gente falar do mercado cambial, né? Porque qualquer subida, descida nas cotações do dólar, do euro, a gente já tá ou feliz ou triste, né? Na importação, se sobe, a gente tá triste. Se é na exportação, a gente fica feliz, né? Que aí a gente ganha mais dinheiro com isso. Tem uma coisa, até não coloquei na pauta, mas seria interessante a gente começar falando que, por exemplo, o Brasil, ele tem uma política cambial que ela é chamada, acho que... Flutuante, né? Que é, tipo assim, ela tá livre, mas se der umas loucuras, o Banco Central intervém, né? Mas não é assim no resto do mundo, né? Tem outros métodos, né? Exatamente. Nós temos alguns modelos, né, de supervisão do Banco Central em relação à moeda, à proteção da moeda. E hoje no Brasil nós temos o câmbio flutuante. Então o Banco Central ele fica monitorando, mas deixa livre para os players ali de compra e venda irem negociando. Não, o flutuante sujo que falava? Uma coisa... Exatamente. É isso, administrado sujo. Porque, na verdade, em alguns momentos, se a gente teve um recente na pandemia, né? Tiveram dias de loucura, né? O termo técnico seria volatilidade. Então a volatilidade entrou muito forte e o Banco Central ele entrou para dar liquidez no mercado, porque naquele momento houve uma procura muito alta pelo dólar americano e aí o Banco Central precisou da liquidez. Então ele é flutuante, mas a gente usa entre aspas, né, a palavra sujo, porque pode ser que em alguns momentos o Banco Central atue, né? É o circuit breaker que fala quando... No mercado de capitais, quando a bolsa, né? Que tá todo mundo muito maluco. Tipo, calma, gente, calma, vamos respirar. É um momento de estresse máximo, né? No caso do dólar é 6% para cima, 6% para baixo. Aí ele tem uma trava. Ah, é? Exatamente. Então, o mercado de futuros, por exemplo, de bolsa, seria mais 10, menos 10, né? Então, ele tem algumas travas, né? Mas o Banco Central pode intervir, por exemplo, se der 1%, 2%, porque a gente sabe que a nossa moeda, olhando assim de forma global, a nossa moeda é frágil. Uhum. Então, se tiver um grande player entrando com muita força ou saindo, né? Isso pode mexer com a cotação do câmbio. Aí, poxa, quantas empresas aqui de comércio exterior vão ser impactadas por isso, né? Tá. Positivo ou negativamente. Então, o Banco Central ele tem que controlar esse fluxo, né? Ele controla aí injetando ou retirando moeda, é isso? Exato. Ele não para as negociações? Não para. Não para. Aí o que a gente tem, né? Vamos pensando assim...
o Brasil tem esse regime de flutuação suja ou administrada, e nós temos o que se chama de um regime de bandas cambiais, né, que o Banco Central faz. Bandas cambiais, isso aí. E aí a banda cambial é nesse sentido, né? Não é do interesse do Banco Central trazer o dólar subitamente a 1 ou levar a 10, né? A ideia é exatamente manter uma certa banda cambial que fica muitas vezes implícita por ações de mercado que o Banco Central toma, e aí os agentes de mercado vão vendo, olha, o Banco Central interveio a partir do momento em que o câmbio passou desse ponto, e não é só a intervenção, né, os 6% ali que o Guilherme estava comentando, mas também é enquanto que o Banco Central intervém, né? Quanto que ele vende de dólares, por exemplo, para tentar segurar uma alta cambial, ou quanto que ele compra para tentar evitar uma queda muito acelerada do câmbio, né? E aí tem gente que muitas vezes está nos acompanhando, claro, nós temos um público que é mais profissional, né? Uhum. Mas muitas vezes o profissional e o pessoal se confundem um pouquinho. Então as pessoas, principalmente aqui na região, que trabalham mais com a importação, pensam que mesmo o Banco Central do Brasil vai sempre querer um câmbio muito mais baixo ou mais próximo de 1 para 1, porque isso, em tese, seria melhor para a gente ter acesso a mais bens, aumentar a diversificação da economia. Poder de compra, né? Melhoraria, não? Dá poder de compra, porque a nossa economia é bastante internacionalizada em matriz de consumo de bens correntes, né? Então o pessoal já faz a conta, se o dólar cair, eu vou conseguir ter acesso aos eletrônicos mais rapidamente, o Jonas vai conseguir manter sempre atualizada aqui a tecnologia do microfone, da câmera no podcast e tal, né? Computador, videogame, com certeza. Exato, então assim, a gente sempre vai por essa linha, mas o Banco Central ele tem que estar muito atento com isso, principalmente com relação às nossas exportações, obviamente, né? Elas ficam mais caras se o nosso câmbio baixa muito, e a gente perde competitividade internacional, mas isso é feijão com arroz para o nosso público. Uhum. Mas também registrar que é muito importante que essas movimentações não ocorram subitamente, porque o Banco Central ele também está muito preocupado com a capacidade dos agentes de mercado de acompanhar a previsibilidade, ter certa segurança nas operações, né? Então é muito ruim quando há esses graus altíssimos de oscilação, de volatilidade. A gente até recentemente, claro, a assistência aqui do podcast ocorre em tempos muito diferentes, mas a gente está agora aqui conversando em abril de 2024, num movimento em que no início do mês houve, depois de muito tempo, fazia mais de um ano, eu acho, né, Guilherme, que não havia intervenção do Banco Central, e o Banco Central interveio para tentar controlar uma alta muito expressiva do câmbio que a gente acabou tendo recentemente, né? Pois não é comum, né, quando essa intervenção, né? Nesse momento, não. A gente não tinha mais de ano, né? Então teve um swap recente. A gente teve uma mudança pontual, assim, no cenário global, em que houve um fluxo maior de saída. E aí o Banco Central talvez isso é uma questão mais específica do mercado em si, não vamos atrapalhar o nosso câmbio. Então vamos botar liquidez para quem quiser, a gente entrega o dólar, né? Então o Banco Central faz isso. E aí acho que a palavra que o Daniel trouxe, previsibilidade. Quando a gente olha o mercado real, digamos assim, né, para os agentes que estão ali negociando, fazendo seus contratos, as suas vendas, é muito importante ter essa previsibilidade para que eu consiga prever também a minha margem de lucro, né? Então, o Banco Central tem essa proteção da moeda, e um ponto que a gente sempre traz no mercado financeiro, não existe dinheiro infinito. O Banco Central ele tem que gastar suas reservas para fazer esse trabalho. Então, quanto menos isso ocorrer para o Banco Central, melhor, né? Então, esse também é uma conexão importante entre, vamos dizer assim, estabilidade do país, né, uma questão econômica, com a estabilidade da moeda e, por consequência, assim, a questão de previsibilidade dos negócios. Né? Uhum. E rapidinho aqui, Jonas, aí dois exemplos e um contraponto que a gente pode trazer a essa política cambial que o Brasil tem, por exemplo, são com relação ao movimento que a gente teve na década de 90, que era um regime de câmbio fixo, em que aí a gente tinha o câmbio a 1 para 1, né, R$1, $1, e no iniciozinho do plano real, inclusive, o real valia mais que $1, né? A gente juntava 82 centavos de real ali, um punhadinho de moedas e comprava $1 já, né? Nunca teve tanto brasileiro nos Estados Unidos, né? Conhecendo o Mickey, né? Muita gente. E aí, assim, né, aquele era um regime em que é importante que também quem está nos acompanhando perceba, né? Porque pode pensar, por que a gente não volta naquele período? Talvez o poder de compra fosse maior e tal. Mas para uma moeda volátil como o Brasil, como a brasileira, o esforço financeiro que o Banco Central tem que ter para manter essa taxa de câmbio em 1 para 1 é gigantesco. Porque tem que estar atraindo dólares do exterior o tempo inteiro
para criar artificialmente uma abundância muito grande de dólares e provocar também artificialmente uma escassez de reais para que no mercado brasileiro essas taxas se equivalham, né? A gente tem que ter um esforço muito grande. E é difícil manter isso por muito tempo. Um país que manteve isso por um pouco mais de tempo que o Brasil foi a Argentina, né? A Argentina foi além, porque ela chegou a considerar uma semidolarização, então no câmbio o dólar e o peso circulavam como moeda corrente, e a Argentina paga o preço disso até hoje, porque criou uma volatilidade tamanha com a sua moeda, que hoje qualquer resfriado que o peso argentino tem, as pessoas correm imediatamente no dólar, porque reconhecem nele mais poder de compra, uma moeda mais sólida e tudo mais. Não desvalorizar, né? Tá, Exato. E por que é interessante para o Banco Central a gente ter mais de um tipo de dólar? Que a gente tem o dólar comercial, a gente tem o dólar turismo, o paralelo é o informal, né? Seria o informal. E tem o PETAX, né? Por que a gente tem 3 tipos de dólar? Eu sei que a Argentina tem mais de 20, né? Tem mais de 20, né? Mas a gente tem 3. Por que então, tem? O Coldplay tem lá. Tem o Coldplay, o Netflix, tô ligado. A gente tem que pensar que são vieses diferentes de uso da moeda. Então, quando a gente fala dólar comercial, é para comércio, né? De bens e serviços. Eu acho que esse é o ponto principal, que é o que a gente normalmente vai ver no Jornal Nacional, né? O dólar hoje está tanto. É o dólar comercial. É aquele dólar que circula no mercado. Entre empresas, assim, se uma empresa vai comprar dólar, vender, é o dólar comercial. Sim, tá. Vamos conectar os outros tipos de dólares. Porque tem o dólar turismo, né? Poxa, eu vou viajar. Então eu preciso comprar dólar. Vou na casa de câmbio. Ali é o dólar turismo. Porque eu vou utilizar aquele dólar para fazer uma viagem, um passeio. Então tem uma outra cotação. Inclusive, quando a gente olha o dólar comercial, o turismo é maior. É mais caro para eu adquirir. Normalmente uns 10, 15 centavos a mais, né? Eu diria que percentualmente tem uma diferença, né? Pode ser 10, aí depende da moeda, né? Vai subir esse valor em centavos. Pensando em dólar e euro, assim, né? Pensando em dólar. Sim, então sempre tem uma diferença para mais para quando a gente vai comprar, né? Parece ser mais caro, mas é assim mesmo. E o dólar informal, né? Que seria o paralelo. E aí, quando um país está com uma dificuldade monetária, como na Argentina, vão surgindo vários paralelos, né? E aí, enfim, é uma necessidade da população ali de acessar um câmbio mais forte. Mas eu acho que, me corrija se eu estiver errado, Daniel, o que a gente vai tratar no dia a dia de uma empresa de comércio exterior é o comercial, né? É o comercial, é ele que comanda, né? E aí uma referência de PETAX, muitas vezes, para fazer relações mais de longo prazo entre clientes e fornecedores, por exemplo, porque aí um uso vai ser recorrente, né, da referência dessa moeda, e aí recorrer ao fechamento do dia anterior fica mais razoável para ambas as partes poderem se programar também, né? Agora, nesse sentido de taxas diferentes, é interessante observar que o Brasil, na sua história, já teve também várias taxas de câmbio, não só em função de certa especulação cambial e desequilíbrio monetário, mas também como política industrial, como política de desenvolvimento. Então, por exemplo, entre a década de 50 e 60, a gente chegou a ter programas econômicos com 5 tipos de taxa de câmbio diferentes. Uma para importar bens correntes, outra para importar máquinas e equipamentos, outra para exportar bens, outra para exportar máquinas e equipamentos, e uma outra que era usada como referência de dólar turismo ou dólar para as pessoas físicas em geral, né? Mas houve uma série de patamares distintos, porque a ideia era tentar incentivar por câmbio, né, por política cambial mais ativa, incentivar a exportação de bens brasileiros, desencorajar a importação de bens, porque era aquele período de programas de substituição de importações, né, de bens correntes. Então a ideia era produzir aqui os bens finais que muitas vezes a gente trazia de fora, e ao mesmo tempo ter um incentivo de modernização industrial. Então a taxa de importação para máquinas e equipamentos também era diferenciada. Hoje, em termos de política industrial, o máximo que o governo faz é redução direta de tarifa, né? Pegar o imposto de importação diretamente. Mas a gente chegou a ter, além de impostos diferenciados, as próprias taxas de câmbio eram distintas para essas políticas. Mas ter mais taxas de câmbio diferentes assim, isso enfraquece a gente, não enfraquece? Tem muita variedade assim. É que é importante lembrar que até pela década histórica, né, que tu está citando, né, os 50, 60, era um período em que, no sentido governamental, existia mais controle, né? Então o governo ele era mais ativo na economia. Hoje eu acho que isso
sem entrar no mérito político, né? Mas acho que a economia toda foi se globalizando, então isso foi quebrando essas barreiras que se poderiam ser colocadas, né? Antigamente um país emitia moeda conforme a quantidade de ouro que tinha, né? Sim. Bem antigamente, né? Ainda tem um lastro, né? É menor em mais ouro implícito, hoje, né? Mais no dólar americano. Mas assim, eu acho que a questão é que o período em que se vivia naquela época, acho que era mais condizente, né? Hoje em dia, poxa, eu vou criar várias taxas, eu vou criar critérios e barreiras, acaba sendo talvez não factível nos dias de hoje, né? Eu acho que o mundo se tornou mais liberal, mais aberto, mais globalizado. Então, acho que a tendência, inclusive no próprio Brasil, é a gente começar a ter um menor número de possibilidades nesse sentido, né? Porque o próprio mercado vai definindo o preço, né? O Banco Central realmente só vai protegendo para que não haja nenhum... algo não fuja muito da média, assim, né? Para dar uma controlada, mas... E também, né, Guilherme, as condições técnicas hoje para fazer um movimento de capitais, né, operações durante o mesmo dia de fluxos de recursos, né, elas são muito mais dinâmicas e ficaria muito mais difícil, mesmo com os avanços tecnológicos de hoje, a gente teria ações contraproducentes, porque o custo de transação de várias taxas operando ao mesmo tempo também seria negativo pro mercado e para sua fluidez de recursos em geral, né? Ia complicar muitas regrinhas, né? Ter que ficar analisando. Sim. Entendi. Eu entendo, inclusive, que nós temos, digamos, essa estabilidade cambial porque a gente tem uma reserva internacional boa, né? Eu entendo que é boa, né? Eu acho que está acima de 340 bilhões. Isso. Desde o último follow-up do Comex Comando, que toda semana eu informo isso, como é que estão nossas reservas internacionais, porque eu acho que é tão ou mais importante do que, digamos, a nossa balança comercial, né? Porque acho que isso dá um bom... Eu acho que isso ilustra bem como a gente está bem de reserva internacional, porque tô lembrando de cabeça as notícias, né? Se não me engano, tipo, a Argentina não tem 10 bilhões de dólares. Isso não tem, né? Não tem. E nós temos mais de 340 bilhões. Então, caramba, a gente tá, acho que mais seguro cambialmente falando, né? Sem dúvida. Entre os emergentes, a gente é um destaque, né? Então, assim, tem outros países que também vieram num movimento, né, de aumentar a sua reserva, principalmente em dólar, né, americano, que sem dúvida hoje é o reduto de segurança da maior parte dos países, né? Mas assim, até conectando com o que a gente estava falando antes do ouro, né? Alguns países ainda têm esse foco em manter o ouro como uma das suas reservas, né? A Suíça com certeza é um exemplo disso. Mas a hora que a gente perdeu, né, que os Estados Unidos decidiu em não ter mais a sua reserva de ouro relacionado ao dólar, né, americano, isso também foi caindo um pouco por terra. Hoje todo mundo utiliza majoritariamente o dólar americano como o seu principal reduto de segurança, né? Porque hoje a gente fala, e o real? A gente tem que ter dólar no cofre do Banco Central, né, do Tesouro Nacional, para também ser a segurança do próprio real, né? Então, o quanto a gente tem de reserva também é uma proteção para o nosso câmbio. Tá? Acho que esse é um ponto importante. A gente, obviamente, tem flutuações, né? A gente viu que a reserva caiu um pouquinho no período da pandemia, mas já veio retomando de novo. Então, essa gestão da reserva ela é importante, né? Porque a economia não é estática, ela é dinâmica. Vai mudando até a população, né? A população ativa, a geração de riqueza no país. Então, essa gestão ela tem que ser feita e a gente pode até dizer que, tecnicamente, o Banco Central vem fazendo um trabalho bem ativo nesse sentido. E lá nos anos 90, né, quando a gente tinha aquela taxa de 1:1, por exemplo, as nossas reservas internacionais, em termos absolutos, né, e nominais, isso valeria uma atualização monetária, inflacionária e tudo mais, mas assim, as nossas reservas chegavam no pico, naquela época, a 90 bilhões de reais. E aí nós tivemos 3 grandes ataques especulativos à nossa moeda, ao real, né, quando... O ataque especulativo ele seria quando vários investidores têm dinheiro aplicado no Brasil e resolvem tirar quase que ao mesmo tempo, num movimento em que a procura por dólar ela fica muito concentrada num pequeno espaço de tempo, né? E aí isso desvaloriza muito a moeda local. E porque o preço do dólar sobe demais, né? Ele fica muito demandado de súbito. E aí nós tivemos 3 grandes ataques, um em 96, um em 99 e um em 2002. Especialmente o de 99... foi o que fez o Banco Central mudar sua política cambial para dizer assim, olha, a gente não vai conseguir, com as reservas que temos agora, segurar essa taxa de 1:1 aqui por muito mais tempo. A gente vai ter que flexibilizar essa taxa aqui. E aí a gente foi de uma taxa de 1:1, bateu quase 4:1, né? E recua um pouquinho mais para 3, 2,50 e tal. Foi caindo. Aí acomodou Ficou pouco. abaixo de 2 até. Eu lembro que as minhas primeiras DIs eu registrei abaixo de R$2 ainda. Era 2006,
7 ali, mano. Aí isso eu tô falando final dos anos 90 ainda. Porque aí o que aconteceu? Teve o terceiro grande ataque que foi na iminência das eleições de 2002, que aí tinha toda aquela expectativa se um novo governo ali com o Lula rasgaria contratos, se seria uma mudança muito drástica e tudo mais. Então, muitos investidores temerários naquele momento também resolveram sair. Aí o dólar bateu quase 4 de novo. Eu lembro que até aí na acomodou época, depois. A equipe do Lula falou, mandou uma carta para alguma revista importante falando, não vai ter loucura se o Lula ganhar, não vai ter loucura e tal, para acalmar o mercado na época. A famosa carta aos brasileiros foi redigida aí, documento histórico. Para quem estiver nos assistindo, vale a pena buscar. Eu lembro na época que causou, tipo assim, é isso mesmo? Então tá. Aí acho, talvez até foi o que garantiu a eleição dele no segundo turno, né? Mas aí tá fugindo do assunto já, né? Mas quanto dessa reserva internacional nossa, ela é oriunda das exportações e o quanto dela é do mercado especulativo, tipo, investidor estrangeiro vindo pro Brasil? Tipo, porque aí o investidor entra no Brasil, ele tem que comprar dólar, né? Aí esse dólar dele vai ficar nas reservas internacionais ou ele fica em outro lugar? A gente tem que pensar que a reserva foi uma intenção do governo em guardar um certo valor, tá? Eu acho que existe o fluxo, né, natural da moeda, mas tem a intenção de reservar um pouco mais, de guardar mais. E isso parte do governo. Tá? Não é uma questão passiva, é porque entrou mais ou saiu mais. Não, o governo tem que decidir. Desse fluxo que está passando, eu quero segurar X valor. Então ele decide aumentar. Tá? Eu acho que a gente passou momentos em que teve um grande volume de negociações no país, principalmente por uma questão de commodities. Né? A gente teve fases de boom das commodities. E que a gente não aumentou muito a reserva. Então é uma decisão do governo, tá? Em aumentar ou não as reservas. A capacidade também, né? Não basta querer, né? Também tem que conseguir fazer aquele aumento de reserva. Então agora no período da pandemia que foi consumido, na hora que passou a sequência, até porque o valor das commodities também subiu muito, né? Aí com o dólar alto, as commodities em alta, foi um momento bom para aumentar essa reserva também. Então o Banco Central foi lá e fez esse trabalho ativo aí, né? Entendi. E do que a gente tem, eu não teria os detalhes em termos percentuais, mas eu sei que o Brasil tem, do total das suas reservas internacionais, o patamar mais expressivo, ele está respondendo pelo fluxo de investimento estrangeiro direto que nós temos chegando aqui no Brasil, e aí uma parte disso acaba sendo absorvida pelo governo federal e pelo Banco Central para estocar, de fato, como reserva, né? Então nós temos uma entrada muito grande desse afluxo. E aí valeria a gente fazer até uma discussão mais abrangente, porque você perguntou das exportações e importações, né? O superávit comercial brasileiro, de fato, gera um caixa que pode nos render um aumento no estoque de reservas internacionais, né? Só que quando a gente está falando de balança comercial especificamente, ela é uma conta de um agregado maior, que é o balanço de pagamentos, né? E ali no balanço de pagamentos, a gente tem um raio-x do país, assim, de cima a baixo, envolvendo, entre outras coisas, por exemplo, né? Vou convidar o nosso espectador aqui a pensar um pouquinho. Quando eu compro um telefone celular, né, e ele está já com vários aplicativos, eu baixo vários aplicativos, sem perceber, a gente está fazendo aqui um movimento de importação de serviços, como pessoa física, né? Eu registro uma conta... Sim. Eu estou importando serviços, eu registro, eu vou pagar uma assinatura de um serviço que está sediado fora do Brasil, né? Então, imagina 250 milhões de aparelhos de telefone celular no Brasil fazendo importação de serviços aqui. O Spotify é um, né? Que tem a intermediação do e-banks, né? Exato, é um. E aí nós temos também outras importações de serviços que são muitas vezes invisíveis. Por exemplo, aqui a gente está no estado de Santa Catarina e temos uma fábrica da BMW em Araquari, né? A produção de carros da BMW em Araquari ocorre utilizando máquinas, equipamentos e uma tecnologia cuja patente não está registrada no Brasil também, está registrada na Alemanha. Então, por mais que nós tenhamos a produção de automóveis aqui, ela seja interessante para o país, ela movimenta, né, a nossa própria balança comercial, nós temos uma conta de royalties e serviços de propriedade intelectual a pagar lá, né? Cada computador que tem no Brasil... Então, que tipo tem assim, uma BMW sendo exportada, digamos, por certo valor, uma parte desse valor ainda assim vai para a Alemanha porque os royalties... Exato. Né? Exato. Afinal, não tem por que abrir uma multinacional se não entrar nenhum dinheiro para a matriz, né? Exatamente. Então, nessa conta, né, o que a gente tem de saldo de balança comercial, via de regra no Brasil, é mais do que consumido por um déficit na balança de serviços.
que é essa da importação e da exportação de serviços de alta tecnologia, por exemplo, que nós não dominamos. Então é difícil, inclusive são raros os casos na história em que esse nosso saldo positivo de balança comercial consegue gerar caixa o suficiente para a gente acumular reserva internacional. Então tu tá me dizendo que analisar a balança comercial de importação e exportação por si só não diz muita coisa. Não. Sabia, eu tinha certeza que isso era irrelevante. Sabia. Isso serve pro comércio exterior quase inteiro, fica noticiando isso, achando que é uma baita coisa. Sabia que não era. Sabia que não era. Muito obrigado. É que é superfície, Podemos encerrar né? o podcast. Mentira, não, vamos continuar. É um dos itens, Nossa, é superfície. E aí nisso, pra concluir ali o raciocínio, então, a gente teve, nos últimos 20 anos, por exemplo, a gente teve o fechamento dessa conta aí no azul, de 2004 a 2007, sendo que 2004 foi quase 0-0, assim, entre essas duas contas, né? Tá. E aí a gente conseguiu ficar com um pouquinho de saldo positivo em 2005, 2006 e 2007, que foi quando boa parte desse caixa, de fato, serviu para compor estoque de reservas internacionais. Mas geralmente é entrada de investimento estrangeiro direto, né, esse fluxo, que é, por exemplo, o que a Argentina não consegue ter hoje, e ela, para fechar o seu balanço de pagamentos e as suas contas, ela tem que pedir dinheiro emprestado para o Fundo Monetário Internacional. Aí o empréstimo do FMI vem para organizar essas contas e dizer, não, agora vocês fecharam, porque é um balanço. Agora vai ser diferente, né? E nunca é. Que aí eles dizem, ó, a gente está botando dinheiro, mas vocês têm que fazer isso. Condições. E aí, as condições do fundo. Eu lembro que a Grécia foi um exemplo bem forte, né? Que aí lá, pelo menos eu nunca mais ouvi falar da situação da Grécia. Eu acho que deu algum jeito, né? Que acho que foi respeitado realmente o que o FMI exigiu. Não sei, porque eu nunca mais ouvi falar do plano da Grécia. Ou tá feia a Grécia ainda? Não ouvir falar pode ser um mau sinal, né? Mas ela talvez ela está menos pior. Rússia e Ucrânia continuam em guerra e já não ouvi mais tanto falar direito, né? Mas bem rapidinho, no caso da Grécia foi engraçado porque foi um momento em que o Syriza era um partido que tinha surgido de movimento social e tal, para combater os planos de austeridade da União Europeia pós-crise de 2008. Uhum. Eles ganham as eleições com muita popularidade, fazendo um discurso contra esse endividamento em bola de neve que a Grécia tinha. Fazem um plebiscito consultando a população para ver se eles realmente iam pagar a dívida ou não. A população diz não para a dívida, que não era para pagar. Eles apoiavam uma renegociação da dívida sob outros moldes e tudo mais. Mas eles foram absolutamente enquadrados na União Europeia e o próprio partido que tinha entrado no governo com compromisso, consultou a população, referendou aquilo que precisava, foi lá e fechou um acordo, porque senão ia cair fora da zona do euro, e aí talvez as consequências fossem piores do que se manter. Olha só. Talvez. E aí nós temos esse câmbio que a gente chama de flutuante sujo, nós temos a China que tem o câmbio fixo, né? Que até lembro na época da guerra comercial entre China e Estados Unidos, Estados Unidos aplicava tarifas e a China ia lá e desvalorizava a própria moeda para combater isso, né? O regime então esse é um exemplo um diferente, câmbio fixo, né? Esse é um assunto bem complexo, né? Mas eles têm um regime político específico e eles atuam... a decisão do câmbio é deles. Uhum. E é importante lembrar que tem um câmbio interno na China e o outro externo, né? Ah, é? Exatamente. Então, o câmbio que eles negociam, vamos dizer assim, a moeda que está aí para a gente negociar com, sei lá, uma empresa de transporte marítimo chinesa, não é a mesma taxa de câmbio que está dentro da China lá para a população utilizar, né? Se lá quisesse fazer uma negociação de outra moeda. Então, tem tipo o renminbi pessoa física e o renminbi pessoa jurídica. O offshore. Offshore. Olha só. Então, o que certamente as empresas de comércio exterior vão utilizar é o offshore, né? Para fazer as suas negociações. Não é a mesma taxa de câmbio frente ao dólar, por exemplo, da moeda chinesa na China, dentro, interno. Caramba, isso, eu né? não sabia. A China tem, primeiro, né, uma economia planificada, num regime político diferente, como o Guilherme bem registrou, né? Uma economia planificada que tem os seus planos quinquenais lá de desenvolvimento e tem metas estabelecidas para a taxa de câmbio que são rigidamente seguidas, né, pela norma do partido, do Politburo, que é o grupo de 300 conselheiros principais do Partido Comunista Chinês e tudo mais. Então, uma gestão muito rígida, né? Eles veem, então, o câmbio como se fosse assim, uma meta a ser respeitada, não uma meta a ser alcançada. Eles vão definir isso aqui, pronto. Tipo, nossa taxa cambial no futuro vai ser tal.
Nesse sentido, o Banco Central do Brasil não é tão diferente em termos de objetivar uma meta, mas tipo assim, se o Brasil quiser um dólar mais forte, ele sabe que ele tem que trazer mais dólar pro Brasil. Sim. A China vai num canetaço da vida, é isso? Mas é que pela planificação da economia, essa equação lá dentro, ela fica mais, digamos assim, engessada, mas também mais factível, né? E é um país que não vai estar tão suscetível hoje em dia a choques externos, por exemplo, como o Brasil está. Né? Então, nesse sentido, ela consegue se proteger, se precaver e ter mais previsibilidade. E vale um outro registro, né, que a China é um país que tem o que a gente chama de um controle de capitais. Né? Então, retirar e colocar dinheiro dentro da China continental é um processo ultra burocrático. E isso envolve taxas muito altas e registros e avisos ao partido, ao regime de governo e tudo mais. A grande sacada da China, na verdade, é ter o contato com o fluxo de capitais do Ocidente via Hong Kong. Né? Me parece aí, acho que o Guilherme pode falar com mais propriedade sobre isso, mas me parece que Hong Kong se apresenta para a China continental como uma espécie de filtro daquilo que ela vai receber de investimento que venha do Ocidente, por exemplo, dos fluxos internacionais e tudo mais, né? Hong Kong é o preço fiscal, né, Guilherme? Tem um volume de impostos bem mais baixo. Hong Kong é um caso sensível. Dá pra fazer uma chamada aqui, é um caso sensível. Temos o nome do corte. Mas o que acontece, né? Eu acho que o pessoal aqui que está nos ouvindo vai saber muito melhor do que eu, mas Hong Kong é uma porta de entrada para a China. Né? Então, se sabe aí de muitas exportações brasileiras que vão para Hong Kong que o destino final não é Hong Kong. Sim. Então, é uma grande porta de entrada, mas eu acho que tem muita empresa sediada em Hong Kong, que sem dúvida. Gerencia toda a Ásia ali. É um local muito interessante, né? Ele é bem pró-negócio, que é totalmente contra, vamos dizer assim, ao modelo estabelecido hoje pela China. E por esse controle muito forte de tudo que entra e que sai, eles também têm um controle mais rígido sobre a moeda. E entra e sai, a gente tá falando de documento, né? Porque carga por si só não é tanto assim que o movimento em Hong Kong, né? Sim, é alto. Mas comparado assim, tipo, com Shanghai, Qingdao, não é um volume tão grande assim, né? É grande, mas eu acho que comparar com Shanghai, Qingdao, eu tô por fora, eu tenho que começar a consultar mais como é que tá em Hong Kong. Sinceramente, não sei os números aqui, tá? Mas assim, tipo assim, o volume é altíssimo. Negócios, Hong Kong é muito, muito forte, né? É muito forte. Tá. É muito forte. Então, assim, se a gente for pensar por uma questão... Vou pegar 2 exemplos brasileiros aqui, né? Ouvinte, se eu estiver falando besteira, os comentários são aí pra isso. Porque é bom pra dar engajamento, entendeu? Tu fala besteira, o pessoal chega pra ajudar. Se a gente for falar em grãos, né? A gente exporta muito grão diretamente para portos chineses. Se a gente for falar em carne, né? Em proteína animal, tem muita entrega em Hong Kong. Então são duas commodities brasileiras que chegam em portos diferentes lá e que talvez muitas delas vão para dentro da China, né? Mesmo passando por Hong Kong. Então eles têm caminhos, trajetos por ali, né? O pessoal do Comex vai saber muito melhor que eu nesse sentido. Depende muito do segmento também, né? Tipo, conforme commodities e tudo mais. Boa, commodity. Vamos falar de commodity? O que é commodity? O que dá pra... Em poucas palavras, o que é uma commodity? Bom, conceitualmente, né, de manual, as commodities são produtos que têm um baixo grau de diferenciação entre si, né? Então você não consegue pegar um grão de soja e através dos 5 sentidos, né, olfato, visão, gustação, etc., dizer assim, estou comendo uma semente de soja argentina. Né? Eu não consigo fazer essa diferenciação, não consigo olhar um petróleo e dizer esse aqui é da Venezuela, esse aqui é do Irã, esse é da Arábia Saudita. Provar uma colherada de petróleo assim, né? Então, assim, são produtos que têm baixo nível de diferenciação entre si, né, a olhos vistos, e também tem o seu preço determinado internacionalmente, né, por cotação internacional, geralmente, precisamente por esse baixo grau de diferenciação. De manual, a definição seria essa. É o que eu sempre tenho na minha cabeça, assim, se eu consigo consultar no Google qual que é a cotação atual daquela coisa, daquele produto, provavelmente é uma commodity. Eu diria daqui ou de qualquer lugar. Se for daqui ou de qualquer lugar, é uma commodity. Exato. Tipo, preço do arroz no Brasil, preço do arroz nos Estados Unidos, preço do arroz em outro, né? Arroz dá pra fazer, né? Cabendo aí nas devidas proporções geográficas, tempo e tal, etc. Arroz é arroz. Né? Seja o arroz daqui, da Argentina, né? Do vizinho ou dos Estados Unidos que está distante, é arroz. A gente teve um caso curioso há pouco tempo, né? Ainda tá, né? É que quando for ao ar talvez tenha mudado, que o cacau tá mais caro que o cobre, né?
É um belo exemplo. A demanda está altíssima, né? E aí a questão climática agora influenciou o preço, né, do cacau. Passou o preço do cobre. E estamos em abril e a Páscoa não foi a mesma, né? Para vários brasileiros em função disso, inclusive. Não, comprar com FGTS ovo de Páscoa, né, cara? Aquilo ali deu uma tristeza, né, cara? A galera antigamente comprava casa com FGTS, agora compra ovo de Páscoa. Não, e a procura por cobre tá altíssima por causa de todo o carro elétrico, a energia fotovoltaica, tudo isso precisa de muito cobre, né? E ainda assim o cacau foi lá e conseguiu superar, né, cara? A oferta tá baixa, né? E a propósito de commodity, né, falando do carro, esses tempos eu estava tendo contato com um livro, um professor francês publicou sobre carros elétricos. Ele dizia que tem um desafio enorme para a indústria aí pela frente, porque se de fato se massificar o carro elétrico, como nós temos hoje os carros com motores a combustão, nós precisaríamos de uma quantidade de cobre que seria consumida provavelmente nos próximos 50 anos, que é equivalente a toda a quantidade de cobre que a gente já consumiu na história registrada da humanidade. Então, é uma demanda... Então, vamos investir em cobre, então. Vamos... assim, uma coisa... A ver se, de fato, houver uma massificação e se ela seguir utilizando o cobre da maneira como hoje a condição técnica permite que esses carros sejam fabricados, tem uma tendência, de fato, de uma pressão muito forte por preço. Isso, e nem estamos falando do lítio para as baterias, né? Que também tem outra pressão, né? Outro ponto. Meu Deus do céu, né, cara? É força de cobre, meu Deus do céu, cara. E aí eu acho que sobre esse ponto, né, pensando do ponto de vista talvez mais geopolítico, trazendo um pouquinho aqui para minha área, esse alto índice de preço das commodities aí, ele gera um debate dentro da ciência econômica, dentro de pesquisadores e tudo mais, que é o seguinte, né? Muitos aqui da nossa geração foram forjados compreendendo a ideia de que o Brasil era um país, estava voltando a se tornar um país primário exportador, eminentemente, dependente... Primário exportador, o que quer dizer isso? Porque exatamente depender muito de commodities, de produtos pouco diferenciados, cujas condições técnicas de produção elas estão mais massificadas entre países de nível de desenvolvimento semelhante ao nosso, então nós somos submetidos a muito mais concorrência internacional, né? E essa ideia, tanto em produtos agrícolas quanto minerais, trazendo uma perspectiva de que nós estaríamos fadados a um certo atraso, ou então a sempre, ao depender dessas commodities, estarmos eternamente sobre altos graus de volatilidade internacional, sujeito a choques e tudo mais. E isso, de fato, tem um certo fundamento na história econômica, mas há analistas colocando agora que, diante de uma possibilidade grande de mudança no padrão produtivo, né, por conta da busca por outros tipos de minerais que não são os tradicionais, que conduziram às revoluções industriais até aqui, por exemplo, né, e também uma pressão forte por alimentos, poderia fazer com que o grau de volatilidade desses preços internacionais de commodity ele se reduzisse em alguma medida, né? Isso vai também ao encontro de uma certa concentração de empresas controlando esse mercado também de commodities. Nós deixamos de ter vendas tão pulverizadas e passamos a ter grandes conglomerados globais controlando a oferta e a demanda desses produtos. Então, isso poderia garantir, né, uma certa estabilidade maior para esses preços e nos colocaria, provavelmente não numa condição de superar vários elementos do nosso atraso, mas que nós não fôssemos tão sujeitos assim a essas volatilidades e choques externos. Um exemplo que eu acho mais presente em questão de commodity pra gente é que quando acontece alguma coisa séria, já no ramo geopolítico, em que atrapalha, por exemplo, a exportação de frango, o frango, consequentemente, fica mais barato no mercado pra gente, né? Porque provavelmente aquele frango que ia ser exportado, ele foi jogado no mercado, cai o preço para não estragar o produto. Então, acho que é um bom exemplo que a gente vê, né? Que é só tu falar torto com algum país comprador do nosso frango, da nossa carne, qualquer tipo de carne, grãos, pronto. Não tem mais para quem exportar, tem que jogar no Brasil e o preço cai, né? Eu acho que é uma coisa mais presente. Quer comentar alguma coisa, Guilherme? Eu só ia dizer assim, pegando o nosso histórico, acho que
infelizmente, né, a gente desenvolve... A minha formação é engenharia, tá? Eu trabalho hoje no mercado financeiro, mas eu sou engenheiro de formação. Sério? Então tá muito conectado com Meu tecnologia. Deus, cara. E aí o que acontece? É gostar de número, hein? Meu Deus do céu, né, cara? Então, assim, a minha cabeça ela é mais pragmática, né? Então, se eu for pensar na tecnologia, a gente investe muito pouco. E eu acho que a gente vem investindo até menos. Olhando para trás, eu vou dizer que possivelmente a commodity está mais firme do que nunca. Né? E aí, com o câmbio tendo... Né, agora está mais de 5-1 já, né? Hoje, inclusive, subiu bem o dólar. Mais um dia. Então, a gente vê que vai ficando cada vez mais interessante, monetariamente falando, investir, né? E ser um investidor de uma fazenda do que investidor de uma fábrica que vai fazer um carro brasileiro, por exemplo. Então, é difícil a gente olhar com o que aconteceu até aqui, com o que a gente vem fazendo hoje e projetar isso para frente, dizendo, deixaremos de ser um país de commodities. Eu acho bem difícil isso, né? Talvez seja um pouco contraditório aqui, né? Trazer um tema... O Brasil não criou um cenário ainda que seja interessante a gente investir na indústria, então é isso? Não vejo isso para frente, tá? Apesar de que o lítio seja uma possibilidade muito importante que a gente tem no Brasil, né? Outra commodity que subiu muito no período de pandemia, pensando até numa matriz energética mais limpa, que é o urânio, né? Oscilou drasticamente o preço. O mundo está se questionando algumas coisas, né? Nunca se extraiu tanto petróleo, nunca se consumiu tanta gasolina. Carvão então, queimando ainda, doidado. Às vezes é um pouco contraditório, né? Não sei se realmente o carro elétrico vai dominar ou não, se daqui a pouco não surge. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente cria. Será que não vai surgir um carro movido a água, né? O hidrogênio? Sim, verdade. A Ferrari já está com um protótipo interessante. Então, assim, eu acho que às vezes quando surge um problema, literalmente, a gente se reinventa e vai surgir novas soluções, né? Uma coisa que talvez teria relação, não sei se até que ponto no Comex é muito importante, o mercado financeiro é a parte do juro nominal, né, a Selic. Isso muda, hoje até é um ponto que eu percebo, assim, que eu ouço das pessoas de Comex, né, a questão do financiamento, né, o crédito. Às vezes a empresa de Comex ela está financiando, né, negócios. Sim. E aí a taxa de nominal do Brasil ela faz uma influência drástica nisso, né? As empresas comerciais são pressionadas a dar prazo que são tratadas como banco. Essa é a verdade. Virou empresa de crédito, né? Vira empresa de crédito, assim. Chega nesse patamar mesmo. E tem empresas que sim estão se especializando para intermediar esse fornecimento de crédito, né? Sim. Uma grande participação possível da margem de lucro do negócio não é só com o comércio exterior, né? E sim com o financiamento da operação. E aí hoje, quando a gente olha uma taxa de juros brasileira, a gente está num momento muito específico, tá? Acho que na minha vida como investidor eu nunca tinha visto, né? Talvez no futuro a gente possa ver isso de novo, mas a gente está numa decrescente da taxa de juros brasileira, né? E veio numa crescente da taxa de juros americana e agora ficou estável. E não tem um sinal a curto prazo de reduzir a taxa de juros americana. Então esse spread, essa diferença entre a taxa de juros brasileira e americana está pequeno, né? E aí isso, sem dúvida, influencia bastante aqui para as empresas locais que talvez estão provendo esse crédito, né, para uma negociação ou para uma empresa de crédito que está lá fora para financiar uma operação aqui no Brasil também, né? Tem essa diferença de juros aí de um país desenvolvido, que é o nosso caso, para um país desenvolvido. Hoje a gente está num momento muito pontual. Eu tenho achado até curioso porque a nossa taxa de juros já tem caído já faz bastante tempo, né? Mas já não tem visto o dólar subir em consequência, né? Tipo, tem suas oscilações, mas assim... que era o que a gente já era acostumado a ver, né? Se a nossa taxa de juros cai, o dólar sobe, porque o investidor estrangeiro não vê o Brasil como menos atraente, considerando o risco que é. E parece que não tem acontecido isso, tô certo? Nessa análise? Maior parte do tempo isso acontece, não sempre. Então depende da condição do contexto de mercado. Hoje, eu te diria que está influenciando sim, acho que essa queda, exatamente o que a gente comentou aqui, essa taxa de juros brasileira caindo, está diminuindo o spread para uma taxa de juros americana. Então um investidor estrangeiro, que não necessariamente é um americano, um europeu, ele está com o dinheiro dele no Brasil e vai pensar, poxa, será que eu quero deixar meu dinheiro para ganhar 10,75%, né, ao ano no Brasil, ou eu quero ganhar 5,25% nos Estados Unidos? Se eu vou olhar a rentabilidade pelo risco, né? Estou na dúvida. Então ele saca e leva isso de volta para os Estados Unidos ou para a Europa, enfim. Essa taxa, essa diferença, né, de um juro de um país desenvolvido versus a taxa de juros de um país desenvolvido e estável, né, referência inclusive mundial, eu acho que isso pressiona para que esse dinheiro volte para o seu reduto, né, para os Estados Unidos. Pois mas os conflitos internacionais, será que eles não pressionam também? A tornar menos seguro investir em países desenvolvidos? Eu acho que tipo a Europa mesmo, né, tá com uma guerra do lado. Porque eu acho que nisso o Guilherme está pontuando uma situação bem peculiar que a gente tem vivido, né? De fato, é uma situação específica
Eu estimo que a gente esteja próximo do fim desse ciclo, que é especial, mas o grande ponto aqui é que o Brasil está com uma taxa de juros real descomunal perto de outros investimentos no mundo. A gente está com juro real acima de 5%. O juro real é o seguinte, eu tenho a taxa nominal de 10,75 aqui, né, que o Guilherme está pontuando, e nós temos uma inflação que está em torno de 4,5%, 5%, né? Então, a distância entre eu investir, por exemplo, em R$100 em um título e receber R$110,75, só que esse meu dinheiro, ao longo de um ano, ele se desvalorizou em 5%, isso quer dizer que eu tenho realmente um ganho de R$5 a mais esse é o do que juros no real, início. né? Desconta a inflação, né? Exato. Então, no caso brasileiro, o nosso juro real está entre os 3 maiores do mundo, entre as grandes economias emergentes. A gente está rivalizando em termos de juro real com países como Rússia e Turquia, que nesse sentido geopolítico não são exatamente polos muito atrativos no momento para investimento. Sim. Então, como a gente está com um juro real bastante alto, sem situações de conflito, o Brasil segue ainda atraindo dólares do exterior, o que ajuda a segurar um pouco mais o câmbio, mesmo num processo de queda nominal da taxa Selic, né, que a gente vem visitando. Se não fosse isso, estaríamos num cenário bem pior. Exato. Sem dúvida, o dólar teria disparado. Ele, apesar de vir subindo agora nos últimos dias, nas últimas semanas, seria um caso muito pior. Então, a gente não tem um histórico de conflitos no Brasil, né? É um país amigo, tranquilo, né? Mas aí lá fora, né, os nossos pares, eles estão com problema. Então, acho que essa é uma situação. E são países de commodities também, né? Até vale lembrar. Também. Então a desgraça alheia que está ajudando a gente a não ter um disparo contribui. Legal. E se tu não quiser conhecer os Estados Unidos, o negócio é investir na Rússia, né? Mete dinheiro lá doidado, aí a hora que tu for pedir teu visto, o que tu tá investindo na Rússia, cara? Tipo... Aliás, né, para conectar com outro assunto que a gente levantou, que é o tema das reservas. Um abraço ao consulado americano, não fiz isso, tá, gente? O tema das reservas que a gente estava falando, né? Mais ou menos de 2015 para cá, países como China e Rússia têm cada vez mais acumulado as suas reservas internacionais em ouro e não mais em dólares, como costumavam fazer anteriormente. A noticiou no Falou do Comex isso, né, cara? Que a China tá comprando ouro, que é coisa de louco, né, cara? E a gente viu na notícia que acho que a cotação do ouro já subiu 6 vezes desde o ano 2000 e alguma coisinha, tipo... Já subiu muito, porque a China não para de comprar. Outros países também, né? Que é para reduzir essa dependência ao dólar, né? E historicamente pode ser, né? Tem chances de ser a preparação para um novo padrão monetário internacional, que não esteja mais ancorado essencialmente no dólar, né? A possibilidade de que... Aí se discute, né? Geralmente essa transição ela não ocorre de súbito, né? Entre uma economia e outra. Passa-se por uma espécie de cesta de moedas por um tempo, os países vão acumulando em outros ativos, até que realmente tenha uma conversão numa outra moeda. Mas pode ser uma preparação. Tanto é que a China faz essa ofensiva em direção ao ouro e também joga algumas iscas aqui pela América Latina, né? Quando ela oferece ao Brasil, por exemplo, a possibilidade de comprar e vender os produtos entre ambas as economias em yuans, sem a necessidade de passar pelo dólar. Ela já tem isso com a Argentina, já tem isso costurado com o Chile. Então vai cercando essas economias e oferecendo outras alternativas a essa economia do dólar, né? Eu tenho a teoria que a China está fazendo isso porque quando estiver bem forte economicamente, bem independente dos Estados Unidos, eles vão invadir Taiwan. Eu tenho essa teoria, cara. Polêmica. Eles não estão fazendo isso à toa, cara, para reduzir essa dependência. Não é só porque eles são preocupados e que devem ainda ser um dos maiores compradores do título da dívida pública americana, né? Era muito maior antes, mas eles já venderam bastante. Aí, em contrapartida, eles estão comprando ouro. Cara, por que eles estão fazendo isso, velho? A China não tem isso escrito em nenhum local, mas eles hoje são o país com o maior estoque de ouro no mundo. Eles são maiores, e eles cresceram isso nas últimas décadas. Agora, 2, 3 décadas. 2 então, décadas, eles mais ou menos, acumularam muito. Tudo indica, né, que eles querem construir vamos dizer, um arcabouço sólido ali, uma base sólida interna, e eles podem pressionar o mercado internacional para que a moeda deles circule com mais facilidade, né? E aí eles estão financiando obra no mundo inteiro. Quem é que vai querer ir contra eles mais pra frente, se eles quiserem fazer uma coisa mais agressiva? Como, por exemplo, poder econômico. Eles têm o poder econômico. E eu digo assim, invadir Taiwan, tipo, chegar lá com as tropas e às vezes não dá nem um tiro. De tão poderoso que eles são, né? Você vê que Taiwan também não é brincadeira, mas... Entendeu a ideia? Tipo, esse é um assunto... Quem que vai apoiar, né? Esse é um assunto sensível.
E ele... Ainda mais que tem aquele acordo dos Estados Unidos, né? Exatamente. Hoje eles são um ponto extremamente importante em semicondutores, né? Hoje a gente vê a dependência mundial por chips, né? E aí Taiwan tem a maior empresa, né, a TSM, a maior empresa de produção de chips do mundo, com tecnologia, é um grande case, assim, um exemplo. E então, assim, tem uma disputa muito grande, não é pelo país, pelo solo, né? É pela tecnologia e pelo poder que isso dá de persuasão, digamos assim, né? Em cima de outros países pela tecnologia, né? Então, assim, tudo hoje precisa de um chip, né? A gente tá falando do carro, né? Carro elétrico. Qualquer coisa smart precisa, né? Qualquer coisa que precisa Tudo do tá mínimo de ficando smart. programação precisa, né, cara? Então, assim, todo mundo ficou dependente disso, né? Talvez lá na frente a gente possa até discutir que o semicondutor, o chip vai ser uma commodity. Pode ser isso lá na frente, mas hoje não é. Qual que é a matéria-prima do semicondutor? Do chip são semicondutores. Então, São assim, semicondutores. vai ter Mas não é prata. commodity ainda, né? Não tem preço, Não, hoje né? não. Tem uma tecnologia por trás, né? Então, assim, a inteligência disso, né? Tem um registro industrial, né? Do chip lá que a TSM faz, que a Apple faz, que a Intel produz. Então, eles têm uma disputa entre eles. Tem uma tecnologia que é própria, né? Proprietária. Mas aí vai ter minerais, né? Prata, O próprio silício, né? Silício, molibdênio, tem, enfim, ligas aí específicas, né? Que, inclusive, o Brasil pode ser um grande comerciante nesse sentido, né? Entendido. Esse tema é bom, hein? Dumping. Dumping é uma coisa muito conhecida aqui no nosso comércio exterior brasileiro, né? Se a gente vai importar o clássico pneu, né? Pneu aqui na região de Santa Catarina mesmo é muito importado e tem que pagar um antidumping pesadinho. Curiosamente, ainda assim vale a pena, né? aí eu faço a pergunta, se vale a pena, tá funcionando esse antidumping? Tá certo? Tá bem calculado? Provavelmente não, porque a medida não é essa, né? A ideia... mas vamos lá, né? O dumping em si, conceitualmente, é a prática de um país vender ao exterior algum tipo de produto a um preço mais baixo do que o seu preço de mercado interno, né? Então você apresenta uma concorrência desleal no mercado internacional, rebaixando forçosamente esses preços, e geralmente a valores mais baixos do que o seu próprio custo de produção doméstico. Então, digamos assim, se no Brasil o pneu custa R$200 para ser consumido no mercado interno e na hora de exportar ele custa R$150, tem um dumping. Nós estamos praticando dumping, exatamente. Tipo, se tiver um subsídio para exportar ele, aí já não tá certo isso. Aí a origem do dumping, ela vai passar pelos acordos comerciais que o Brasil tem assinado junto ao OMC, por exemplo, para ver se é possível justificar algum tipo de investimento estatal nesses produtos, né? Então, por exemplo, economias muito pequenas como a do Uruguai, que depende eminentemente da produção de carne, leite e derivados, né? É aceitável internacionalmente que eles tenham uma política de proteção para os seus agricultores, por exemplo. Porque se você arrebenta aquele ciclo de produção, você arrebenta socialmente o país. Entendi. Né? Agora, se isso não está justificado minimamente por impactos sociais profundos e tudo mais, aí você tem uma prática de dumping que permite com que outros países, recorrendo ao OMC, possam legalmente aplicar as chamadas medidas anti-dumping, né? Que aí permitem uma sobretaxa, um sobrevalor cobrado em cima daqueles produtos. Eu tive um caso específico, quando eu trabalhava com importação numa trading, nós trazíamos panelas, baixelas, produtos de aço inox vindos da China. E era uma época a gente já estava com uma carga na água, vindo aqui, eram, se eu não me engano, 3 containers de panelas, e baixou uma medida anti-dumping no Brasil, aqui, durante a viagem. Aí foi um imbróglio jurídico gigantesco, a gente conseguiu de fato reverter, provando com a documentação de que o produto tinha embarcado antes, né, da medida, mas foi um trabalho grande aí para conseguir reverter a situação, né? E aí entrou, como a medida, a unidade de medida, de acordo com essa NCM, eram quilos, né, mesmo que fossem unidades de aço inox, mas é comum. E aí eram $14,50 por quilo de aço inox importado. Era absolutamente proibitiva a operação. Tanto é que foi a última que a gente fez. Conseguiu fazer aquela, passou, mas acabou, né? Não teve como fazer mais. E aí a gente foi investigar depois. Ficou sabendo que teve uma empresa daqui
que acionou, porque o governo brasileiro não toma medidas antidumping à revelia. Ele é sim. sempre provocado por empresas que alegam perda de competitividade por uma ação do estrangeiro, né? E aí abriu-se uma investigação na Camex, isso passou por todo um processo, e aí a Câmara decretou, bom, o Brasil pode de fato aplicar as medidas antidumping aqui. E a foda, antidumping encarece todos os custos de importação, né, cara? Paga até ICMS, entra até no ICMS, né, o antidumping, né, na hora da base do cálculo. Porque é doído, cara. Mas assim, o caso do pneu, ele é de fato uma exceção, porque a ideia é tornar essa importação proibitiva. É que ela não ocorra mesmo. Mas né? é pra tornar proibitiva ou pra deixar o negócio mais justo? Conceitualmente era para gerar equilíbrio de mercado, mas na prática o que a gente vê é criação de reserva, proteção de mercado para não vinda daquele concorrente mais, né? É um tipo de protecionismo, né? Mas tem outro tipo de protecionismo que se faz, né? Por exemplo, barreira não tarifária, né? Quando você complica na burocracia também, né? Uhum. Que eu, francamente, pela minha experiência na importação, claro, É que mais tem, né? Ninguém gosta de gastar dinheiro, mas era mais fácil você pagar, digamos, o antidumping do que tu ir atrás de burocracia. Porque, um antidumping, tu sabe qual que é o valor, tu sabe quanto é que tu vai pagar e pronto. Às vezes tem umas burocracia, cara, que te pega de surpresa toda santa vez. Aí muda, digamos, o analista do processo, quem vai deferir a LI, a LPCO no futuro e tal. Nossa, cara, que aí é desanimante, cara. Porque aí fica lá carga parada enquanto tu tá resolvendo a burocracia e tudo mais, né? Demurrage, um monte de custo que pode acumular aí nessa... Tem mais algum tipo de protecionismo que é feito? Antidumping, barreira não tarifária? Eu teria um comentário sobre as barreiras não tarifárias, porque me parece o seguinte, né? A propósito do que o Guilherme estava comentando, de uma tendência de 50 anos para cá, até 70 anos para cá, bota no pós-guerra, né? De um mundo mais liberalizado e, sobretudo, no comércio internacional, né? Nós temos indicadores de que uma tarifa média de comércio exterior, que girava em torno de 40%, 50%, desde o GATT em 44 até o MC em 95 e todo o processo de redução de burocracias comerciais, nós temos uma tarifa média hoje que vai girar em torno de 10% a 12%. De impostos de importação. Eu estou falando uma média que, claro, tem um desvio padrão alto aí, né? Sim. Mas, assim, uma média dá para dizer de 10% a 12% de tarifas internacionalmente. Uma coisa é o II da soja e outra é o II da bicicleta e do carro, né? Tipo, Exato. É bem diferente, né? Exato. Perfume. Mas, assim, o fato de ter hoje um teto de 35% para os signatários do OMC, por exemplo, que era algo que não existia, né? Isso tudo traz uma política comercial de fato, uma tendência de redução de tarifas. Mas o que a gente foi percebendo é que ao longo dos anos 90 e principalmente dos 2000, o processo de criação de barreiras não tarifárias, principalmente para economias centrais, ele foi se tornando a alternativa para tornar as barreiras comerciais mais sofisticadas. E aí a gente vê, por exemplo, isso acontecendo muito na Europa, porque a pretexto de defesas ambientais, sociais e ou trabalhistas, o mercado europeu fica super fechado para alguns grupos de produtos que dos países periféricos não entram lá de jeito nenhum, né? Em nome de uma certa política mais nobre. E aí eu atribuo isso a uma sofisticação da barreira que antes era tarifária. Aí esses países de fato comandam uma redução das tarifas, mas vão criando uma série de alternativas que vão tornando também esses mercados mais seletivos. Até né? porque tu criar um produto apto para ser exportado para, sei lá, França, tu vai ter que gastar com certificação, vai ter que gastar com tudo de ESG e os escambau, então indiretamente tu tá gastando com barreiras tarifárias, né? Não deixa de ser um fechamento de mercado em alguma medida. Se a gente observa os dados econômicos comerciais da Europa, o comércio intra-europeu responde por mais de 66%. São 2/3 do comércio exterior europeu intra-europeu, é entre os países de dentro do bloco. Né? Porque todo o desenho institucional está feito para uma economia retroalimentar a outra. Né? E aí o que a gente vê? Países como, por exemplo, Estados Unidos ou China, que entram nesse cenário de guerra comercial mais declarada, mais aberta, na minha avaliação é um retrocesso em termos de comércio exterior, porque são dois países que, do ponto de vista da disputa comercial, eles recorrem a um elemento primitivo, que é esse da tarifa. Porque subir tarifa é algo
do passado, é algo de primórdios de comércio exterior, primitivo, porque aí você coloca esse embate no puro e simples aumento das tarifas de lado a lado, retaliação e réplica e tréplica e tudo mais, e isso vira altamente contraproducente para o fluxo internacional de comércio exterior. E Eleva fácil, custo e tudo mais. Pelo menos no Brasil é fácil, né? Você aumentar o imposto de importação dá um canetaço. é pro dia seguinte, né? Isso é realmente muito fácil. Exato. Cara, mercado futuro. A gente falou de commodities, acho que a gente ia falar do mercado futuro, né? Que falam do... vou negociar isso nos mercados futuros. Que a gente pode comprar cobre no mercado futuro, né? Podemos. A gente tem... as commodities em si são os grandes... vamos dizer assim, os pioneiros aqui no Brasil, né, na nossa bolsa, a antiga BMF, hoje está tudo dentro da B3, mas a gente tem um grande volume, um grande fluxo de negociação, por exemplo, os mais líquidos, né, milho, soja e boi gordo. A gente até tinha outras commodities que negociavam com maior frequência, como café, cacau no passado, e isso acabou sendo, vamos dizer assim, condensado na Bolsa de Chicago, né, a Bolsa de Commodities americana. Então virou um grande hub de commodities no mundo é a Bolsa de Chicago. Mas no Brasil a gente tem um grande fluxo, então sim, acaba virando um local até para hedge, né? Dá para fazer o hedge cambial, mas dá para fazer o hedge da própria commodities em si. Um grande exportador de soja. Tem moeda também no mercado futuro. Tem sim, sem dúvida. Então, o maior produtor de soja do Brasil, ele pode fazer o próprio hedge dele aqui no Brasil. Não precisa fazer em Chicago, né? Ele pode fazer lá se ele quiser. Mas ele normalmente vai fazer aqui, é mais fácil, tá na própria Bolsa Brasileira. Ele já tem o contato dele ali dentro para fazer essa proteção. E ele utiliza, por exemplo, o mercado futuro, né? Em que a gente tem um contrato, um preço travado para uma data de vencimento estabelecida, pré-estabelecida. Então, eu travei o meu preço da soja, nesse exemplo. Então, eu não preciso me preocupar com o preço do ativo que eu vou vender. Eu preciso me preocupar com o meu resultado operacional do meu negócio. Então, isso acaba sendo a previsibilidade, né? Acho que essa palavra volta aqui. Eu tenho previsibilidade do preço do produto que eu vou vender. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que ser mais eficiente, mais produtivo na minha produção. Tá? Então, acho que esse tem um caráter protetivo até para a pessoa, para o empreendedor, né? Que vai fazer isso, seja para o milho, para o boi gordo. Para o caso do comércio exterior também, diretamente o próprio câmbio, né? Não preciso me preocupar com a flutuação do dólar. Pô, já é volátil, então trava. Não te preocupa com o dólar, não especula o dólar. Já tem a tua dificuldade toda, a complexidade da tua importação ou exportação, foca nisso, né? A tua margem de lucro vai estar na eficiência do teu negócio. O câmbio vai flutuar, que flutue, mas eu já travei minha taxa por um prazo determinado, né? O mercado financeiro tem algumas ferramentas, mercado de futuros, mercado a termo, comprar a própria moeda em si, né? Mas talvez seja não tão usual. Mas são boas ferramentas que o mercado financeiro propõe, né? Deixa em aberto para aquela empresa de Comex. Então, quando a gente fala assim de uma empresa fazer hedge para se proteger da variação cambial, significa que ela vai para o mercado futuro para comprar ou vender essa moeda antecipadamente, é isso então? Isso. Na prática, ela faz a operação inversa do que ela está fazendo na empresa dela. Então, se para mim o dólar cair é ruim, no mercado financeiro eu vendo ele, porque eu anulo esse movimento contrário ao meu negócio. Né? Tipo o mercado de opções de ações, assim, tu faz o contrário para se proteger? Tu pode utilizar opções de câmbio também. Essa é outra alternativa. Ela é menos utilizada, tá? Até para não trazer o financês aqui, mas a gente tem opção, né? Call e put de câmbio, né? Como tem de ações, de outras coisas. Então eu posso, entre aspas, direcionar o movimento que eu quero para cima ou para baixo, né? Sei, eu já perdi dinheiro com opções, isso aí. Ou travar. Já fiz essa besteira. O problema é utilizar a complexidade sem conhecer. Isso. Tava mal assessorado, né? Tava. Achei que era jovem, achei que ia dominar o mundo. É fácil, né? Vou enriquecer rapidinho. Isso. Então, assim, dá para utilizar vários veículos, né, no mercado financeiro, mas sem dúvida o mercado futuro e o a termo são os mais utilizados aí pelo comércio exterior, né? E tem alguma limitação de valor, por exemplo, dependendo do valor da importação, da exportação? Como é que funciona? Boa pergunta. Obrigado. O mercado brasileiro, ele era muito seletivo. A gente existia uma exigência muito grande de fluxo para fazer as operações. Hoje em dia, o custo caiu drasticamente. Então, a pessoa física tem acesso para fazer qualquer operação. Então, para uma empresa travar $10 mil ou $10 milhões, é simples. Zero dificuldade. Então, não tem uma barreira, tá, para uma empresa de comércio exterior pequena não fazer o seu hedge. Por isso que eu sempre falo, não tem motivo para uma empresa de Comex especular o câmbio. Isso é. Esqueça isso, né? O câmbio já tem a sua complexidade e o teu negócio também. Foque no seu negócio.
Tá, deixa eu fazer uma pergunta bem besta, agora que eu não entendo tanto no mercado futuro. Então, digamos que eu vou especular o mercado futuro de cacau, lá, 10 toneladas de cacau. Aí, chegou na hora de liquidar o contrato, vai chegar 10 toneladas de cacau na minha casa? Como é que é isso? Não. Não. Ah. O mercado futuro... Quer dizer, ou bom, né? Não sei. Tem ainda, assim, um resquício, né, de operação de balcão, que a gente fala que pode ter liquidação física do grão. Café, inclusive, ainda existe. Tu vai ter que, eu imaginei a BM3 me ligando assim, onde é que eu entrego esse cacau todo pra ti? Não. Tu vai ter que ir lá na bolsa buscar a saca. É. Mas assim, hoje, 99% dos contratos Tu tá falando são... sério ou tá brincando? Eu não entendi agora. Tô falando sério? Puta merda, cara. Mandar um caminhão lá? Não, tem que ir lá buscar no braço. Né? Não tem doca na B3. Não. 99% dos levar contratos... Tem que levar um chapa. Tem um chapa esperando lá. 99% dos contratos são de liquidação financeira. Ah, ok. Então, o que acontece? Tu trava uma taxa e lá naquele momento tu vai ter só liquidação para mais ou para menos na tua conta investimento. Uhum. Então, se por um acaso tu fez a operação inversa, tu vai ter, né, vai anular, né, o ganho ou perda que tu teve no câmbio. Porque a tua ideia não é ganhar dinheiro no câmbio. O teu negócio é ganhar dinheiro na operação que tu fez de exportação e importação. Tipo, no meu caso eu estaria só especulando para ganhar. Mas, tipo assim, se eu não tenho... Tipo assim, se eu não tô realmente negociando, digamos, cacau, aí eu tô só especulando mesmo para ganhar com a variação, né? Se o cacau subiu, por exemplo, tu vai ganhar a diferença. Do que tu comprou para onde fechou, ou se caiu, tu vai ter que pagar a diferença que desceu. Aí é uma especulação, mas aí, claro, se eu tiver com a commodity mesmo, aí eu tô me protegendo dessa variação. Exatamente. Produto interno bruto. Soma de todos os bens e serviços finais produzidos, indicador da atividade econômica. Quanto que isso é importante para o comércio exterior? A gente saber o PIB de um país. Que é toda a riqueza que ele produziu. Tá, e aí? O que eu faço com isso? Por que isso é importante? Bom, eu diria que é um bom indicador como nível de atividade econômica. Saber os dados do PIB significam, para mim, saber o quanto aquela economia está aquecida, está dinâmica, movimentando recursos, se ela está em expansão, se ela está com o PIB em crescimento. Aí né? tem que olhar o passado desse PIB. Então. Eu preciso ter uma referência, né, para ver qual é a trajetória desse PIB, quais são as projeções desse PIB também. E aí também tem o seguinte, né, trabalhando com análise de mercados internacionais, alguns estudos que a gente faz de vez em quando, eu preciso ver também qual é o perfil do meu produto. Porque se eu tenho um produto de massas, de consumo de massa, é mais factível eu usar o PIB como uma variável proxy, digamos assim, né, que eu uso para aproximar das potencialidades de crescimento do meu negócio. O PIB vai ser uma variável que cola aqui comigo e, via de regra, com um PIB em expansão, o consumo de todos os bens na média tende a subir, inclusive o meu, se for um produto de massas. Mas se eu tiver um produto nichado, eu não necessariamente vou pela mesma linha. Não necessariamente um PIB em crescimento vai significar um aumento no consumo do meu produto. Inclusive, na economia, nós temos os bens considerados normais, né? Que são bens cujo o aumento de renda das pessoas leva a um aumento no consumo. Mas nós temos os chamados bens inferiores, em que, por exemplo, um aumento da renda pode gerar uma diminuição no consumo. Por exemplo, né? Eu tenho produtos como o transporte público municipal. Né? Eu ganho mais dinheiro, eu passo a demandar menos andar de ônibus e vou ter outras opções de transporte, por exemplo. Né? Eu passo a ganhar mais, eu deixo de comer um pouco mais de carne de frango, por exemplo, e passo a optar por carne bovina, carne ou cortes de segunda, eu evoluo para cortes de primeira. Eu tenho essas diferenças. Então, o PIB é uma variável importantíssima para verificar esse nível de atividade econômica, mas também é muito importante eu saber qual é o enquadramento do meu produto, porque eu não necessariamente, tendo um país com PIB em queda, por exemplo, eu vou ter um desempenho pior, ou vai ser ruim, ou não posso investir naquele mercado, né, se a trajetória do PIB tá pequena. No sentido inverso, se eu pensar o comércio exterior brasileiro e as nossas importações, aí a gente tem uma proxy mais parecida, que é o seguinte: geralmente, em momentos de crescimento econômico, a nossa razão, exportações sobre importações, ela encolhe. Né? A gente tende a ter uma pressão mais forte por importações em momentos de expansão econômica, porque aí a gente geralmente, né,
vai ter câmbio mais favorável, tem uma demanda reprimida por importações de tempos em tempos muito grande, tem indústria que vai renovar o seu parque tecnológico aproveitando uma taxa de câmbio mais favorável e uma expansão econômica, por exemplo. Então, assim, do ponto de vista das importações especificamente, geralmente, historicamente no Brasil, momentos de expansão do PIB são momentos de expansão das importações por definição, né? Dependendo do produto, isso tem que ser avaliado, mas via de regra é assim que funciona. Entendi. Tem o PIB per capita também, né? Esse é um ponto interessante porque eu associo o PIB com riqueza. Acho que se eu fosse definir uma palavra, riqueza. Riqueza de um país. De um país. Tá. E aí quando a gente traz o próximo indicador, né, seria por pessoa, per capita, a gente vai ver, será que essa população tem uma população concentrando nesse país essa riqueza ou não? Está se distribuindo. Aí, né, como o Daniel muito bem comentou, depende do produto que eu estou exportando, importando, enfim, isso vai mudar, seja o PIB brasileiro ou de um outro país, né? Mas eu acho que é riqueza. Então, a gente vê que nas últimas décadas teve uma mudança bem drástica nos continentes, né? Essa riqueza, ela navegou, né? No passado, quando a gente pega 1700, 1800, estava muito concentrado em poucas zonas e demorou muito tempo para esse dinheiro se distribuir, para essa riqueza crescer em outros locais. Hoje a gente vê que a Ásia já tem mais de 1/3 da riqueza global. Então, vejam que interessante, né? A gente ficava muito focado, ou fica até hoje, eu diria, muito focado nos Estados Unidos e Europa, né? Mas a gente tem uma riqueza que cresceu muito. A gente pode até questionar se está bem distribuído ou não, mas a riqueza cresceu muito no continente asiático. Tanto é que hoje o nosso principal parceiro comercial é a China. Uhum. Né? Isso não aconteceu ontem, né? Veio gradativamente. Então, acho que esse PIB per capita, quando a gente olha agora internamente, né? Para um importador, eu acho que ele é importante que cresça, né? A gente vai ter mais capacidade de pagar, até porque, né, de novo, aí volta na questão do câmbio, né? Pô, o dólar tá 5, 1 para 5, tá, mas se eu importei um telefone, né, de um outro país que tem um valor agregado mais alto, pô, se o PIB per capita aqui está mais alto, possivelmente terei mais capacidade de vender esse ativo aqui, né? Então, eu acho que esse é um... para avaliar o poder de compra da população. O PIB então. per capita tem mais peso quando eu olho aqui internamente, diria assim, né, do que o PIB absoluto. Então, esse é um ponto importante. E sabe que acho que casa aqui também a produtividade. Então, acho que a produtividade brasileira também tem uma relação muito próxima com o PIB. A gente às vezes esquece muito desse indicador, a gente olha só para a superfície, né? E a gente esquece de descer um pouquinho. A produtividade brasileira, quando ela sobe, o PIB vem junto. Então, e isso vai alternando, né, com algumas medidas governamentais, enfim, a situação de contexto econômico. Mas a produtividade ela é importante, tá? Em todos os setores, primário, secundário, terciário. Acho que a gente precisa, às vezes, se debruçar um pouquinho nisso, né? Em ver se a gente está seguindo cada um no seu negócio. Eu estou sendo mais efetivo, mais produtivo, possivelmente com menos eu entrego mais, né? E recebo mais por isso. E aí aumenta o poder de compra de todo mundo e aí eu consigo exportar, importar mais. Eu acho que tem uma relação muito próxima com produtividade, o PIB. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, o comércio exterior, ele é complexo. Consequentemente, a gente não consegue ser produtivo. Às vezes, a gente precisa colocar mais gente para cuidar dos processos do que se fosse mais fácil, né? Uhum. E não só a legislação, né? Tipo, infraestrutura e tudo mais. Até a gente teve um tempo atrás um podcast publicado sobre devolução de vazio, container vazio, que é uma bucha do caramba aqui para resolver. Já sei de empresas que estão colocando profissionais só para cuidar desse assunto. Consequentemente, a gente está encarecendo o nosso produto. Perda de produtividade. Porque a gente está perdendo produtividade nisso, Claro. né? Assim como o clássico, né? O quanto a gente precisa de um contador para cumprir todas as nossas obrigações fiscais, né? E tributárias. Sim. E nessa linha, o tema da produtividade, eu acho que é importante pegar esse gancho também do que o Guilherme levantou, porque dá para fazer duas considerações sobre isso, né? Quando a gente pensa em produtividade, a gente está vendo, de fato, a produtividade do trabalho, né? Por trabalhador, quanto que se entrega de resultado. E aí, nesse sentido, eu posso imaginar que o PIB pode crescer se eu tenho, vamos lá, um exemplo muito simples, né? Um pedaço de terra, eu posso fazer o PIB crescer se eu aumentar a área produzida nesse espaço de terra. Mas eu posso fazer o PIB crescer se eu tiver uma tecnologia empregada em que, com muito mais modernidade dentro do processo produtivo, eu posso seguir tendo a mesma quantidade de pessoas entregando uma quantidade produzida maior, né? Então, e isso vale para uma agricultura simples, mas vale para uma economia industrial e, sobretudo, para uma economia de serviços. E aí, o dramático, acho que nesse exemplo que você coloca, né, Jonas, é que,
partindo do princípio de uma racionalidade, muito provavelmente a empresa entende que esse funcionário se paga. Se ele estiver exclusivamente dedicado a isso, mesmo assim, ele se paga. Ou seja, ela teria um custo ainda maior se ela não tivesse essa pessoa lá trabalhando, e é uma ociosidade ou é uma subutilização, no mínimo, de uma força de trabalho que poderia estar atuando em outro setor, né, ou em outra área do processo produtivo, mas ela está ali se preocupando com aquele custo que pode ser gerado em função da falta da devolução dos containers. Né? Nossa. Então, qual é a relação, vou fazer uma pergunta aqui, qual é a relação do governo com essa improdutividade, e muitas vezes gerada pela burocracia, no comércio exterior? Exatamente, a nossa insegurança jurídica, como no exemplo aqui que o Daniel trouxe de um produto que do nada teve antidumping, né? Tipo, isso é importação tem muita insegurança jurídica, né? A gente não está seguro nem do passado, né? A gente teve mais um podcast também alguns meses atrás falando dessa parte, o que vai mudar na parte especialmente do ICMS, da tributação. Meu Deus, cara. É aí que acaba com a nossa produtividade. É só da gente ficar preocupado com isso, a gente já não consegue... Nem o passado é certo. Nem o passado é certo, então nem se a gente consegue executar direito, né? Então. E um outro ponto que eu acho importante para mencionar sobre o PIB, né, é que essa associação com riqueza que o Guilherme trouxe aqui, né, ela é muito importante porque acho que duas considerações valem a pena para quem está nos escutando ou nos assistindo, que são as seguintes, né? O Brasil hoje é a 9ª economia do mundo. Então, isso significa, medida em PIB, que só tem 8 territórios no planeta que conseguem produzir uma quantidade de riqueza maior do que esse país aqui, né? E acho que é um convite também a gente pensar mais o Brasil, as nossas potencialidades, os desafios, o que precisa ser superado, a necessidade de ser mais criativo, mais inventivo em soluções para um país que é das maiores economias do mundo, mas tem uma massa de gente que não consegue desfrutar dessa quantidade toda de riqueza que é produzida, né? E um segundo comentário é o seguinte: tratando o PIB como riqueza, o PIB contabilmente é uma medida que a gente chama de valor adicionado, né? Que significa, por exemplo, eu comprar aqui um plástico a 10 centavos, aqui um outro acrílico aqui, fazer de plástico também a 20 centavos, e processar esses dois produtos e vender essa caneta por R$1. Quer dizer que o meu PIB dessa produção aqui é de 70 centavos, porque eu comprei insumos gastando 30 e cheguei numa revenda vendendo a R$1. Então eu tenho um valor adicionado de 70 centavos. Isso aqui é importante em termos de medida, porque às vezes a gente vê assim, e eu entendo até quando o jornalismo econômico, por exemplo, quer fazer alguma aproximação e tal, mas dizem assim, olha, o faturamento da Apple em 2023 foi superior ao PIB de 50 países, sei lá. E são grandezas diferentes que estão sendo medidas, né? Quando eu meço faturamento, eu estou medindo a quantidade de notas fiscais de saída que a Apple emitiu ao longo de um ano. E ali eu vou estar contabilizando não os 70 centavos, estou contabilizando R$1, né, da caneta. Então, se eu faço a comparação entre essas duas grandezas, eu estou comparando coisas distintas, que podem servir como referência. Bom, o faturamento da Apple é tão grande que é maior do que o valor adicionado de vários países, mas eu não estou exatamente comparando grandezas que se assemelham, sabe? Isso não quer dizer que um país é incompetente porque não consegue alcançar o faturamento da Apple, né? Exato. Não tem lógica disso, né? Até porque as obrigações de uma empresa privada e de uma nação são diferentes, né? Comparar o faturamento da Apple com o PIB de um país não é legal. Mas quando a gente compara, por exemplo, o faturamento da Apple com o faturamento de todas as empresas brasileiras juntas, aí seria comparar laranja com laranja. Exato. Para ver o tamanho do impacto que é uma empresa lá, né, que tem um produto, mas tem uma inteligência, um serviço por trás. Até porque a Apple também tem muito serviço vendido, né? Sim. Então tem uma inteligência, como gera um valor agregado muito mais alto, né? Exato. Muito bom. Então vamos ter que fazer uma parte 2, porque já deu um belo tempo de gravação aqui, temos muito ainda para abordar. Ficou aqui com a gente até o final, então ficou com dúvida? Aproveita aqui que tem pessoal que entende muito mais do que eu dos assuntos, aproveita para deixar seus comentários, dúvidas, sugestões e outros termos e assuntos para a gente abordar aqui também numa futura parte 2. Então, muito obrigado, Guilherme, Daniel, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!